Bom dia, dando continuidade às aulas, tá? A gente vai estar falando aqui hoje sobre Pitágoras e os pitagóricos. É, Antes disso, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre alguns elementos da história da matemática, até para a gente entender o que seriam números, o que se entende por número ali pro Pitágoras, tá? E eu vou falar por cima, evidentemente eu não vou entrar em problemas propriamente matemáticos, está ligado à disciplina de matemática, certo? E também não propriamente em história, mas só para ter um entendimento, deixar mais um pouco nítido, que o Pitágoras ele compreende, e os pitagóricos vão compreender também, como número, certo? Até para facilitar as coisas aqui. Então é o seguinte, é, os registros que a gente tem, basicamente matemáticos, eles já estão ligados à idade propriamente da pedra, certo? A gente não vai falar de toda a idade da pedra, só o aspecto basicamente do último período, o período de passagem, que é o Neolítico, certo? Que é de 7.000 a 3.000 antes de Cristo, foi esse período. Isso daí, antes de a gente continuar, só falar sobre isso. É, Essa data, evidentemente, que ela é o que? Ela é um consenso entre os historiadores, certo? Então quer dizer o seguinte: se estabeleceu que a humanidade, certo? Ela passou por uma série de etapas, e essa etapa aí, que seria o Neolítico, que é a passagem de povos propriamente nômades, que sociedades que eles chamam de sociedades ligadas à caça, para um período onde essas sociedades vão se fixar e vão desenvolver a agricultura, certo? É um consenso, ela está ligado à ideia de desenvolvimento do domínio de um metal chamado bronze, certo? Que vai acontecer na China e na Índia e em outros lugares também, mas isso não quer dizer que isso ocorreu em todo lugar do mundo. Evidentemente que não. Simplesmente está se falando ali de um processo que ocorreu em algumas civilizações até o século XIX, século XX, havia sociedades que estavam, nas suas características gerais, ligadas ao período da Idade da Pedra, certo? Então, por exemplo, os índios do Brasil, em 1500, eles estão nesse período, eles não passaram por o processo de dominar o bronze, dominar o ferro, tá? Então, até o século XX você tinha a possibilidade de ter acesso a sociedades que eram nômades, que estavam ligados propriamente à caça, que não passaram por esse processo. Então isso é um consenso que, de certa forma, tá? Isso não quer dizer que todas as sociedades passaram pelo mesmo processo histórico, tá? Só para ficar bem nítido isso daqui. Então o que vai ocorrer nesse processo, né? Nesse processo do final do Neolítico, basicamente os homens vão deixar de ser nômades, eles vão se fixar, certo? E tudo indica que as primeiras grandes civilizações, você pode colocar a China, a Índia, colocar o Egito, entre outras, o Oriente ali, civilizações do Oriente, o Oriente Médio, certo? Elas vão passar por esse processo. Então, de onde surgiu os números, certo? Tudo indica que, como eu falei aqui, já estava presente no período propriamente da Idade da Pedra, ou seja, o homem já tinha uma noção ali de mais ou menos, ele já sabia, por quê? Porque era uma questão propriamente prática, ou seja, se você está num determinado local onde tem caça e tem um grupo, certo, nômade que é inimigo que está disputando aquela caça, você tem que saber se eles têm mais ou menos pessoas e se você pode ou não enfrentar. Você tem que saber, por exemplo, contar uma determinada quantidade de animais que você tem. Então, essa noção de mais ou menos, de quantidade, certo? Ela, tudo indica que ela havia essa noção, mas o que não havia era a ideia de números. Não havia a ideia de você simbolizar os números. Em outra palavra, não havia uma separação entre o qualitativo e o quantitativo. Essas duas coisas estão juntas. A nossa matemática moderna, ela parte do princípio básico que essas duas coisas são separadas.
certo? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que quando eu falo 2 mais 2 é igual a 4, eu estou dizendo que 2 mais 2 pode ser, certo? 2 carros mais 2 carros é igual a 4 carros. Agora, eu posso usar essa mesma fórmula para outra, para um determinado outro tipo de objeto. 2 cachorros mais 2 cachorros é igual a 4. Então, né, a nossa matemática parte do princípio que é a separação entre qualitativa e quantitativa. As duas coisas são separadas. Os números, certo? Eles são representações mentais, certo? Eles não estão propriamente na realidade, são coisas diferentes. Isso aí é um debate, que eu não vou entrar aqui, evidentemente, mas é um debate que vai ser um grande tema de Pitágoras, que está ligado a isso, tá? Que a gente vai ver e vai ter desdobramentos depois. Eu não vou entrar propriamente dito nos desdobramentos que vai ter na história da matemática, porque não é o cerne aqui da aula. Mas o que acontece? Então, as primeiras formas que vai surgir de matemática está ligado a exatamente esse processo. O homem já sabia o que era mais ou menos, certo? E vai começar a se organizar uma tentativa de contar os objetos. No primeiro momento, essa tentativa vai ser oral, certo? E a primeira forma que vai estar ligado propriamente aos de agrupamento, está ligado ao quê? As pessoas viam, por exemplo, um grupo de animais e criavam um determinado tipo de palavra, certo? Então, se você tinha lá um grupo de cachorros, você criava uma palavra para identificar aquele grupo e distinguir de um indivíduo. Só que isso, que poderia ser interessante para uma cidade onde era pequena, onde tinha poucas pessoas, poucos animais, começou a não surgir, não dar certo. Então houve a necessidade de você começar a criar sistemas de contagem com um número base, certo? Então você vai começar a pensar o quê? E aí vai começar a se usar basicamente o corpo. O homem, no primeiro momento, vai usar o seu corpo. Ele vai usar principalmente as mãos e os pés, certo? Então, de um tipo de matemática propriamente dito, que era organizada, onde o homem fazia contas, seja raspando em madeira ou qualquer coisa do tipo, ele vai começar a contar, de certa forma, usando o seu corpo. E ele vai ter uma base, certo? Então, a base dele pode ser nas mãos, nós vamos ter vários tipos de organização. O primeiro tipo vai ser que a gente encontra, né, e vão ser formas que podem acontecer ou não necessariamente são gerais, usar 3 em 3 dedos. Então, tem o número 3, então como que funcionaria? Eu tenho 3, certo? 3 mais 1, certo? 3 mais 2, 3 mais 3, 3 mais vários, certo? E eu faço isso, então o número 3 é a base e eu somo mais um determinado. A mesma coisa vai acontecer. 4, certo? Mais 1, 4, mais 2 e por aí vai. Ou 5, certo? Mais 1, 5, mais 2, até chegar no número 5. Aí chega no 5, 5 mais uma mão e por aí vai, certo? 5 mais uma mão mais um pé e por aí vai, certo? Ou eu posso usar também o número 10. 10 e mais 1. 10 e mais 2, certo? Chega no 10, que é parecido com o nosso. 10 mais 2 pé, por exemplo. Então, essa forma de tá ligada aos dígitos, certo? A contagem, seja pelas mãos ou seja pelos dedos do pé, que também tem um sistema de 20, certo? As mãos e os pés. E depois vai vir o sistema babilônico, que é o de 60, certo? Aí já é um outro caso específico. Mostra o que? Havia necessidade, o que eu quero destacar aqui, que é importante entender, certo? A gente não vai entrar nessas questões propriamente ditas, mas havia necessidade de se criar para contagens maiores, certo? Algum tipo de organização dos objetos. A primeira forma que vai aparecer é essa relacionada a dígitos. Como eu falei, várias sociedades já no período neolítico já usavam isso. Quando chegou aqui, e até hoje tem algumas sociedades indígenas que trabalham com isso, tá? Ela se conta dessa forma, tá bom? O que acontece? Quando tem a passagem do período neolítico
propriamente a agricultura, o que vai acontecer é que torna-se necessário, certo? É uma mudança de hábitos. Então o que aconteceu? Os homens no período neolítico não é que eles eram incapazes. O problema é que eles estavam num tipo de sociedade onde eles tinham que se locomover a todo momento. Não poderia se ter coisas muito pesadas. Tinham que se ter coisas propriamente leves. Então não havia, naquele momento, a possibilidade de lazer. Ou seja, não havia um tempo onde a pessoa parava o seu trabalho, poderia ter um tempo livre e aí se ocupar de questões filosóficas, questões ligadas à teoria. Então não havia possibilidade de desenvolver matemática propriamente dita, entre outras coisas que hoje nós conhecemos, não porque essas pessoas eram burras, ou incapazes, né, como a gente normalmente vê em muitos filmes, mas na verdade porque a vida nômade, a vida ligada à caça dessas sociedades, impossibilitava algum tipo de tempo que fosse ligado a isso. As pessoas estavam ligadas propriamente na sobrevivência. A partir do momento em que você deixa essa vida nômade, certo? E começa a se assentar em determinado lugar, começa a aparecer um tipo de sociedade que vai se modificar muito em vários aspectos. Que o primeiro vai estar relacionado a primeiro, a agricultura possibilita muito mais alimento que a caça, certo? Isso vai levar, pelo menos 90% das pessoas vão ter que trabalhar. Porém, mas vai surgir um grupo, primeiramente nessas sociedades do Egito, China, entre outras, um grupo de pessoas que são os reis, os sacerdotes, certo? Que vão poder, certo? Vão se ocupar com um determinado trabalho, porém, elas vão ter um tempo livre e vão poder se ocupar disso, certo? A escrita, a questão está ligado ao surgimento desse grupo e também de outras necessidades. A partir do momento em que você para e você tem a agricultura, existe uma série de necessidades que são colocadas. Para você plantar, você tem que ter a possibilidade de saber como que funciona, certo? Quando que vai vir chuva ou não, se o tempo vai estar bom ou não. Então, e também você tem que saber o que? Distinguir os períodos. Então, há necessidade de você organizar um calendário, certo? Com o objetivo, certo? Ligado ao desenvolvimento da agricultura, tá bom? Então, para você organizar o calendário, você tem que saber calcular. Então, é necessário você criar, você elaborar, certo? Um tipo de sistema propriamente numérico que saia desse sistema digital ligado ao cálculo dos dedos e que apresente algum tipo de sistema que inclua contas muito mais amplas que não estavam presentes e que não eram necessárias para o homem que vivia no Neolítico, certo? Então, vai ser necessário desenvolvimento por causa da agricultura, da astrologia, da matemática e da engenharia, porque é necessário também nessa sociedade você, para viabilizar a agricultura, criar pontes, criar uma série de coisas para você locomover pessoas, certo? Então, existiu ali, naquele período, que vai ser o surgimento do Egito, entre outras civilizações, a possibilidade de você criar um novo sistema numérico, não porque essas pessoas eram mais inteligentes do que as pessoas no período neolítico, o período da idade da pedra. Não é por causa disso. É porque havia ali uma série de condições que possibilitavam isso, certo? E o que é importante dizer desse período, basicamente aí, que vai se destacar. A gente vai se limitar aqui, eu não vou falar da China, não vou falar do Japão, dos maias. Então existem outras civilizações que também vão passar por um processo que vão elaborar um sistema numérico, certo? Um tipo de sistema numérico, muitas vezes muito complexo, muito interessante, certo? E eu não vou ocupar dessas civilizações porque elas não dizem respeito à aula que a gente está ligado a Pitágoras e os pitagóricos, certo? Então a gente vai se limitar à Babilônia, certo? E ao Egito. Só que, a gente tendo bem nítido isso, havia outros tipos de sistemas numéricos que tinham um caráter interessante, muito importante, só que eu só não vou falar deles por causa do tema que a gente tem, eu vou ter que restringir aqui, tá? Eu vou falar em especial
da Mesopotâmia, e Mesopotâmia é a região, evidentemente. E quando eu falar de Mesopotâmia, eu estou falando dos babilônicos, certo? E vou me restringir também ao Egito. No caso da Mesopotâmia, nós temos as tábulas, certo? Como assim? A Mesopotâmia é a região onde existe a Mesopotâmia, não tinha a possibilidade de boas pedras ou de papiro, certo? Não tinha como criar isso. Então, como que eles tiveram que memorizar as coisas dela? E isso aí é importante da escrita, ou seja, se eu tenho uma sociedade que precisa, basicamente, ter conhecimento matemático para possibilitar a agricultura, saber fazer pontos, eu tenho que memorizar, eu tenho que guardar esse conhecimento. Eu não posso simplesmente deixar na via oral, porque se eu perder esse conhecimento, como é que eu vou continuar fazendo as coisas? Eu preciso pensar em uma educação, em um grupo de pessoas que se ocupem disso. Então eu preciso da escrita para isso, certo? Então é necessário criar alguma forma de guardar isso, essa memória, e ela não se perder, para conseguir continuar a sociedade. Então a escrita tem um papel de continuação das condições também, que foram criadas a partir do momento que o homem se estabeleceu em determinado lugar. E o que é importante ver é que eles vão usar o quê? Eles vão pegar um tipo de argila. Com essa argila, eles vão pegar, certo? E vão fazer um tipo de escrita, que é considerada a primeira, que é a escrita cuneiforme, certo? Lá, nessa escrita vai ter relatos, vai ter histórias. Eles vão usar também para contrato, propriamente comercial, certo? E evidentemente, para fazer também, basicamente, as equações, contas e outras coisas que tinham vão ser os registros que vão estar presentes lá, né? E depois que você pega essa argila e basicamente escreve nela, você vai cozinhar essa argila, certo? Isso é endurecível e virava essa tábula, certo? Que ela é como se fosse uma tábula de pedra, certo? Essa argila ela endurece e vira uma tábula de pedra. E lá ficava registrado propriamente a matemática, a história, porque eles só não usaram para isso. Com a descoberta, certo, do século XIX, de várias tábulas que basicamente são da Babilônia, certo, do povo babilônico que vivia na Mesopotâmia, houve uma mudança de qual seria o centro de estudo sobre a história do Oriente Médio. Basicamente, ela vem do século XIX para cá, certo? Antes disso, o Egito era a sociedade oriental do Oriente Médio, né, mais estudada. O que aconteceu? A partir disso, do descobrimento dessas tábulas, se possibilitou um boom, digamos assim, sobre o nosso conhecimento que tinha sobre o Oriente Médio. Então, hoje em dia tem 500.000 de tábulas, nem todas elas foram traduzidas ainda, de caráter matemático. Vai ter 400 tábulas, certo? Então, o que nós sabemos de como são, o que eles sabiam sobre matemática, basicamente, nesse período, está ligado a essas 400 tábuas. Isso não quer dizer que são só 400, quer dizer que o que foi traduzido até agora foi isso. Existe a possibilidade de traduzir mais coisas ainda, tá bom? Só para deixar isso bem claro. E o que é importante ver? Nessas tábuas já vai estar presente aritmética, vai estar presente álgebra, vai estar presente geometria. Tudo indica que eles sabiam sobre o teorema de Pitágoras, é uma coisa que a gente vai falar depois. E ela vai ter um caráter propriamente ligado à engenharia, ou seja, a aplicação disso, ligado a questões propriamente de mercantis mesmo, de o saber fazer cálculos ligados a contrato, entre outras coisas. Essas tábuas vão apresentar caráter também de astrologia, astronomia, ou seja, como que é pensado o movimento dos planetas, que estão ligados tudo à agricultura aqui, tá? No caso do Egito, esse tipo de material vai ser o quê? Ele vai ser o papiro, é um material muito mais frágil, certo? Um material muito mais simples. O que vai garantir que ele vai se conservar é as condições ali que o Egito apresenta, por ser muito seco, muito calor, entre outras coisas. O que é importante ver é que, ultimamente, você vê que é atribuído para os egípcios um conhecimento muito grande da matemática. Mas comparando a matemática do Egito,
Mas a matemática da Babilônia, a gente pode perceber, basicamente, que a matemática da Babilônia é muito superior em relação à do Egito. Isso não quer dizer que o Egito não tenha grandes matemáticos, pelo menos esses papiros. Na verdade, ele tem. Porém, o que nos restou mostra, em comparação, mostra que a Babilônia era mais avançada que o Egito em várias coisas. O Egito vai ter o mesmo caráter, vai ter conhecimentos ligados à astrologia, astronomia, questões ligadas à engenharia, principalmente, que teve um papel muito importante no caso, para o desenvolvimento das pirâmides, certo? E também para a questão de irrigação, que era uma coisa que era fundamental para a agricultura no Egito, tá?